Gessé Barbosa da Silva, ele é jornalista, radialista, professor e empreendedor social, é também especialista em novas tendências e perspectivas do jornalismo pela UFP e em radiodramaturgia por uma universidade alemã. Possui estudos avançados em processos participativos, elaboração de projetos, com a metodologia marcológica e em gestão do conhecimento, realizados pelo Fundo de Aprendizagem da Brooklyn Lepore, da Suíça. Ele tem experiência em consultoria para planejamento, monitoria e avaliação de projetos. O Gessé é fundador e presidente do Instituto Bico, é CEO da agência Nestante de Comunicação Solidária, atua como consultor na elaboração e execução de planos de comunicação e gestão do conhecimento para governos, empresas e organizações sociais. Ele criou e coordenou inúmeros projetos voltados para a educação, comunicação colaborativa e solidária. Entre eles destacam-se o Olhar para a Cidadania, que é referência no Brasil na formação de cegos para atuar no rádio, ampliou o debate sobre os direitos das pessoas com deficiência no Piauí. Ele também é o criador do projeto Jovens Radialistas do Semiárido, que formou mais de 700 jovens rurais do semiárido piauiense em rádio e TV, com registro profissional emitido pelo Ministério do Trabalho. Eu sou formada por esse curso lá no semiárido, quando ainda era estudante do curso de jornalismo lá em Picos, e mudou a minha visão de como comunicador eu poderia contribuir com o semiárido. Então, na época, o mote era: não mude do semiárido, mude o semiárido. E fez toda a diferença para a comunicação naquela região de Picos, né, de todos esses territórios envolvidos. O Gessé também ele ampliou esse debate sobre sucessão rural e convivência com o semiárido. Ele também criou o ecossistema Nestante de Comunicação Solidária, que possui uma mídia social digital. Quando o Gessé me apresentou essa proposta da mídia há um tempo atrás, eu achei que era uma viagem muito grande. Porque naquele momento nós vamos competir com o Instagram, com o Facebook, com o Twitter, você está muito ousado, viu? Mas, como um bom sonhador, uma pessoa que luta, que batalha para realizar seus sonhos, o Nestante hoje é uma realidade e tem uma proposta sensacional. O Instituto Bico também tem a TV Nestante no YouTube, tem a Agência Nestante, plataforma web de gestão do conhecimento, que é voltada para o monitoramento dos ODS da ONU, e a plataforma educacional baseada no ciclo de aprendizagem ubíqua, ideal para ensino híbrido de pessoas com pouco ou nenhuma internet, pois funciona também offline, o Educar Nestante. O Educar Nestante foi uma evolução do semiárido, porque permitiu que estudantes sem acesso nenhum ou com acesso deficiente à internet pudessem acompanhar os conteúdos escolares no período mais crítico da pandemia, onde as escolas foram fechadas e muitos alunos prejudicados por isso. E o Educar Nestante conseguia levar para essas crianças, para esses jovens e adolescentes, o conteúdo educacional. O Gessé também coordenou a criação da certificação social do Selo Internacional do Trabalho Digno da Rede Ponte. Ele também é produtor cultural e escritor. Entre suas obras, destaca-se o livro infantil A Criança Redonda, sobre respeito às diferenças. Ele recebeu o Prêmio LED Luz na Educação da Rede Globo Fundação Roberto Marinho, pelo projeto Educar Nestante. Recebeu também o prêmio do PNUD de ONU, pelo projeto Mídia Social Nestante. O selo Objetivos do Milênio, pelo PNUD também, pelo projeto Jovens Radialistas do Semiárido. Tem o prêmio Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil, com a metodologia Saber Ouvir, Saber Falar e Saber Mobilizar, para a formação de agricultores familiares em comunicação social. Também recebeu o prêmio Economia Criativa do Ministério da Cultura, concurso de produção multimediática para artistas populares. A Rede 212, da revista Rede, com o projeto Olhar para a Cidadania. Também foi premiado pela Fundação Roquete Pinto, da Associação das Rádios Públicas do Brasil, pela produção da radionovela O Olhar para a Cidadania. Recebeu o prêmio Latino-Americano de Comunicação, da Associação de Comunicadores Sociais de Lima, Peru, com o projeto Comunicação em Rádio para o Desenvolvimento Local. Ele também recebeu o prêmio no concurso de rádio clipe da ONG Radialistas Apaixonados e Apaixonadas de Quito, com o rádio clipe A Criança Redonda, sobre aceitar as diferenças. E é também Hino Jornaleiro, reconhecido do Alboré Projetos Especiais pelos trabalhos ligados à comunicação comunitária. Gessé já tem longos anos nessa atuação com comunicação, com comunidades rurais, com juventude, sempre com esse foco de transformação de vidas, de melhorar a qualidade de vida das pessoas do semiárido. E a gente vai conhecer um pouco dessa atuação. Então, o Instituto Bico
eu vou apresentar um pouquinho o nosso trabalho, rapidamente. Depois, eu vou focar nas tecnologias que a gente usa na área de educação. E vou levantar a bola para a Graciele, para a tecnologia, eu diria, aplicada, de fato, né, na área de comunicação. Tá? Então, esse é o nosso símbolo, está aí. E eu queria começar, eu pulei meu nome aí, porque eu já devia ter apertado isso bastante. Com essa palavra que aparece aí. Bom, agora dá para ver. Obrigado aí, viu? E agora é que vai dar som. Eu sei que se eu não ganhar você nos 30 segundos, todo mundo vai pegar o celular e começar a passar mensagem para os amigos, né? Olha, eu estou aqui e tal, não posso sair que o palestrante está vivendo. Mas fique tranquilo, estamos juntos aí. Então, uma palavra que eu gosto sempre de trazer para a gente conversar sobre o Instituto Vivo é a palavra formar. Formar no sentido original mesmo da palavra, que é mudar algo, né? Provocar uma mudança. Sair de um lugar para o outro, mudar, transformar, passar de um estágio para o outro, formar, é isso, né? E aí a gente no Instituto Viqua, a gente traz um prefixo para essa palavra, que é o prefixo in, e a gente enxerga a palavra informar. E esse informar, esse verbo era informare, do latim, né? Perdeu o E, mas esse ele significa do lado de dentro. Então, para a gente é muito caro a informação, porque a informação é algo que consegue mudar algo do lado de dentro. Mudar algo, ou seja, a informação, quando bem trabalhada, ela jamais é cosmética. Ela é algo que provoca mudanças efetivas, né? E quando a gente consegue trabalhar isso com consciência, a gente consegue fazer aquilo que é, de fato, a coisa essencial em todo o processo de formação, que é inconformar. Inconformar nem existe na língua portuguesa, mas a gente sabe o que significa, né? Inconformar, dar aquele desconforto. Né? Esse é o nosso objetivo lá no Instituto Viqua com a nossa formação. É tornar a coisa desconfortável para que você não trate coisas absurdas de forma natural. A gente tem o costume de fazer isso. Até guerra, até morte na guerra, já está tratando de forma natural. Ela morreu, se foi. E a gente precisa inconformar a sociedade, e isso a gente faz. Veja que o formar permanece, porque também nosso objetivo é ir além. Ir além. O nosso objetivo é transformar. Né? Quer dizer, ir além da formação. E isso a gente leva como cartilha, né? Porque o mais importante desse processo todo é a informação. É a matéria-prima com a qual a gente lida o tempo todo. E ela é tão importante, gente, ela é fundamental para a comunicação, é fundamental para a educação, ela é fundamental para a tomada de decisões. E a informação é aquilo que faz a gente avançar, né? Veja que o professor Xavier, que apresentou aqui em linhas gerais o que é o hidrogênio verde, né? Ele trouxe informação capaz de mudar a nossa vida, né? De transformar de fato. Mas eu queria dar um foco na educação, e o ponto de partida para o Instituto Viqua com relação à educação é isso que está escrito aí para vocês lerem. Se o jeito de aprender mudou, o jeito de ensinar precisa mudar. E olha que o jeito de aprender vem mudando há muito tempo. Muito tempo. Mas o jeito de ensinar não acompanha na mesma velocidade. A gente continua com algumas escolas, ou muitas escolas, que ainda funcionam bem parecidas com o século XVIII, XIX, até atrás, mas eu não quero ir muito atrás, né? Tem as cadeirinhas, o professor, tal, que tem o conteúdo. Então, é preciso a gente hoje, ou tudo isso que foi falado aqui na mesa de abertura, e foi falado como um
uma perspectiva, né? O professor João mesmo falou, uma perspectiva tão boa, de daqui para frente a gente construir um mundo diferente, a gente construir um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, mas tudo isso passa pelo jeito que a gente entende a formação, né, a construção do conhecimento. É preciso enxergar de forma muito clara essas pessoas, ou todas as pessoas que brotam das mídias sociais. Quem é esse ser humano que brota das mídias sociais, que nasce das mídias sociais? É esse ser humano que é a nossa matéria-prima enquanto professores e enquanto pesquisadores. Né? Olha, não leve a mal essa frase, porque eu vou explicar. Não sei se o pessoal do YouTube está vendo a frase, mas quando eu digo que o professor conteudista não faz sentido, não é que o professor fique sem conteúdo, pelo contrário. O professor tem que ter conteúdo. Veja que tem um ista no final para dizer o seguinte: aquele professor que se preocupa apenas em repassar conteúdo, ele já não faz mais sentido, porque a informação já está aí, né? Então o professor tem que ir além dessa fase do o professor que tem um plano de aula de 10 anos, né, atrás, preparado, já um papelzinho, já está amarelinho o papel, de tanto ministrar o mesmo conteúdo, né, e aí não avança naquilo que o tempo presente, do nosso momento histórico, de fato pede. Né. Tem 3 coisas que eu acho que é bom a gente começar a pensar, porque isso é a base, o que eu estou contando para vocês aqui, é a base para a construção das metodologias e das plataformas que o Instituto BIPA trabalha. Então, para nós, a gente acredita que não tem saída se a gente não começar a trazer para dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem a construção de senso crítico, ter capacidade de criticar, ter capacidade de enxergar a coisa como ela é, né? Saber escolher, discernir, né? Quem tem senso crítico sabe discernir melhor, e aí tem um componente ético no final. E lembrando para vocês que esse componente ético já não é mais só do ser humano. Aí já se fala muito da questão da ética das máquinas. As máquinas também um debate já envolve que a gente precisa enxergar ou construir, né, a ética da ação das máquinas. Veja, a gente está perdendo o monopólio de muita coisa. Né? Aqui mesmo foi falado na primeira vez. Né? E uma dessas coisas que a gente está perdendo, acho que foi o professor Xavier que citou o seminário sobre direito autoral. Né? E isso é um tema bastante presente, porque é grave o que está acontecendo, mas não é grave de assustar. É grave porque a gente tem que enfrentar de uma forma mais habilidosa, né? Todo esse momento que a gente está vivendo. Então, me parece que neste momento, e é isso que a gente traz para dentro do Instituto BIPA, o professor precisa ser um tanto mentor, outro tanto catalisador, né? Para quem faz química é uma palavra bem clara, né? Que acelera a reação química, né? Mas também precisa ser uma espécie de curador, né? daquela obra, né? Daquele conteúdo, e influenciador ou influenciadora, né? dos alunos. Então é um debate que a gente traz o tempo todo para dentro do Instituto, e esta eu estou construindo aqui com vocês é a base, né? Ou se fosse uma casa, era o baldrame, né? Para a construção das nossas metodologias. Então, é importante ter sempre claro, né, que a informação é abundante, ela está disponível. Aqui mesmo, dentro dessa sala, quantas vezes ele olhou o celular e viu alguma informação, teve curiosidade de saber o que está acontecendo na guerra Israel-Palestina, e teve curiosidade de saber outra informação. Então, a informação está o tempo todo aí presente, né? Informação tanto educativa quanto deseducativa, né? Não vou entrar nesse processo. O problema, gente, é que
ela não é mais produzida apenas pelos seres humanos. E eu acho que aqui a gente faz uma inflexão importante, né? A gente tinha, até pouco tempo, o monopólio da produção de informação. Né? Ou pelo menos de ser o start, aquele início da produção da informação. Mas com a inteligência artificial, esse monopólio de produção de conteúdo, ele já não é mais só do ser humano. E aí o professor Xavier falava da discussão sobre direito autoral. Por que se precisa discutir direito autoral? Porque nós também perdemos o monopólio da criatividade. Você entra hoje em um site especializado de inteligência artificial e diz a imagem que você quer, ele produz a imagem. Você faz um prompt, uma pergunta adequada para um software de inteligência artificial e ele escreve um texto. A gente não tem como fugir. A coisa agora não é se a gente vai usar inteligência artificial ou não, ou se nossos alunos vão usar inteligência. E todo mundo está usando. Os alunos usam na surdina, né? O professor não pode nem saber que deu aquela... Né? Esse texto aqui, olha, você escreve muito bem, correção e tal, muito obrigado. Né? E se for olhar a fundo, o ChatGPT tem uma ação, o ChatGPT 4, então, deu uma contribuição enorme. É errado? Gente, não é. A ideia não é sufocar e espantar a inteligência artificial do novo mundo, não é impossível fazer isso. Mas o que o Instituto Ubíqua traz é que a gente precisa aprender a conviver, literalmente conviver com esse processo de evolução tecnológica vigente. Isso que nós estamos vivendo, em outras épocas, já aconteceu. Você já imaginou o dono da maior empresa de charretes, quando viu o carro, que não precisava de cavalo, né? Olha o susto que não teve, né? E assim sucessivamente, né? A gente passa por esses momentos de transformação. Este, eu não posso negar, é muito mais, diria, grave. Mas grave não no sentido de ruim, grave no sentido de gravidade mesmo, de impacto. Né? Tem um impacto muito maior, porque rapidamente se vai perder empregos, mas rapidamente vão surgir outras profissões. E a gente precisa ser rápido também para acompanhar adequadamente esse processo. Veja, se o jeito de aprender mudou, o jeito de ensinar precisa mudar na mesma velocidade, porque aqui é que está o problema, né? A gente não consegue acompanhar e a gente, de repente, está formando pessoas para um lugar, vou falar a palavra mercado, mas está formando a pessoa para uma atuação na sociedade e essa pessoa já sai defasada da universidade. Porque o mais importante hoje, e não se assustem com o que eu estou dizendo, mas o mais importante hoje nem é o volume de diplomas que você tem. O David Marques trouxe cursos para pessoas muito simples. E um dia um disse, professor, sabe, lá em casa, como este aqui, aí me mostrou o certificado, né? Como este aqui, lá em casa, eu tenho as rumas. Coitado do Fernando, não está entendendo que Fernando, as rumas significa muito no nosso dialeto, né? Significa muito. E aí ele pergunta, o que é que eu vou fazer com isso, né? E olha que a gente está chegando, né? Você pode ter doutorado, pós-doutorado e tal, mas tem coisa que vai precisar da experiência e da interseção entre a sua experiência e a tecnologia para que a coisa aconteça, né? Então, só para a gente fechar essa primeira parte, eu acho que isso aqui é importante. Olha, o que a gente faz no Instituto Ubíqua não é nenhuma coisa assim super, ultra, mega, power, sobrenatural. A gente trabalha sobre esse aspecto aqui que
está escrito para vocês, né? A gente não quer que os nossos alunos aprendam só a responder. A gente quer que o aluno aprenda a perguntar. E isso tem um motivo muito óbvio. Por que isso é necessário? Porque as máquinas todas, com inteligência artificial, as máquinas foram preparadas e bem preparadas para responder. Ao ser humano cabe saber perguntar. Nossa convivência pode ser que esteja nessa descoberta. A gente precisa aprender a perguntar. Porque as respostas a máquina tem. Você abre o Google, você pergunta onde fica o lugar tal, você pergunta sobre doença, você pergunta e elas, todas as tecnologias, sabem responder. E sabem responder melhor do que seres humanos. Agora, o ser humano precisa aprender a perguntar. A chave está na pergunta. Né? A chave está no prompt. Né? Está em como você elabora essa pergunta. Então, reinventar a educação é nossa proposta, mas não no sentido ousado, porque quando eu falei do instante para a Graciela, ela falou aqui, mas na hora ela disse assim, será que a maconha estava estragada? Mas eu não faço isso, entendeu? Ela só disse assim no sentido de, será que ele está realmente no sentido normal dele? Né? E depois tivemos que provar, né? Foi difícil, não deu certo. E quando a gente fala reinventar, não é começar de novo. Reinventar no sentido, eu preciso dar uma guinada aí nesse processo, né, com as tecnologias aplicadas que a gente tem. E eu acho, reforçando o quanto esse seminário é importante. Né? Então, isso é cada vez mais necessário, é cada vez mais urgente e é cada vez mais distante. E, novamente, eu fico pensando na Fernanda. É distante. Aqui no Nordeste, a gente usa muito. É a contração das palavras neste instante. Desde criancinha, quando a mãe da gente chama, a gente diz, já vou distante. Distante é uma palavra que a gente diz o tempo todo, né? Nós temos uma região em Portugal que é a mesma coisa, que é uma ilha, que é os Açores. Os Açores. Pois é, eu estudei em Portugal, em Porto, na Universidade de Fernando Pessoa, e eu adorava eles dizendo a palavra colesterol. Como é que você diz colesterol? Colesterol. É igualzinho, né? É muito linda essa, né, construção. Mas aí, então, distante é isso, é urgência agora, né? E ainda tem o 5G no Nestante, que é o Nestantinho, que é mais rápido que o Nestante. Eu digo até que Nestante é o jeito nordestino da gente dizer online. A gente americanizou tudo, né? Portugal também quase tudo em inglês, né? A Europa toda, né? Mas aqui a gente, por exemplo, toda a construção do Nestante, nós fizemos questão, eu e Graciele, de tirar as palavras em inglês e trazer tudo para o português. Por que eu preciso dizer feedback se eu posso dizer evolutiva? Foi ela que disse essa frase, né? O que eu preciso dizer? Por que eu preciso dizer online se eu posso dizer distante? Eu posso dizer distante, não é? Eu posso valorizar e aí olha, as pessoas com as quais a gente trabalha são pessoas, geralmente jovens rurais, que Ed sabe bem, que acompanha há muito tempo, né, esse trabalho nosso, e jovens de periferia, né? E a gente precisa fazer com que o jovem perca o encanto pelo que está lá fora e olhe para o que está aqui perto, com um olhar mais, né, aquilo quase que Graciela disse, que a gente trabalhava no semiárido, com a perspectiva de você não precisa mudar do semiárido, porque era uma migração, ou ainda hoje acontece, né, uma migração muito grande de jovens do semiárido, né, para o sul do país. Ônibus toda semana saindo. Né? Então você não precisa mudar do semiárido, você pode mudar o semiárido. Né? E aí muda completamente a perspectiva. Graciela já falou um pouco, mas nós construímos um ecossistema chamado ecossistema Nestante. A gente chama de ecossistema, e aí essa
esse batismo quem deu com um colega nosso, né, o Walton Ruiz. A gente chama de São Walton, porque tudo de tecnologia ele consegue resolver de uma facilidade que parece que é fácil. Aí você vai tentar fazer e não consegue, né? Então, Nestante, ele tem uma mídia social digital, né, é um aplicativo que está no Android e no iOS. Né? Nesse momento, quem tem iOS, se for baixar, vai ter um pequeno probleminha, mas está no Android, né? E é uma mídia social preparada para jovens rurais. O que essa mídia social tem diferente? Que cada post que você faz nessa mídia social, você precisa dizer com qual objetivo de desenvolvimento sustentável, com qual ODS, esse post mais se parece. Isso é um estudo da Graciela, eu nem vou me adiantar, porque daqui a pouco ela vai falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Então, quando eu dizer, enquanto nas outras mídias sociais, Instagram, Facebook, tal, eles facilitam o post, a gente complica. A gente complica para dizer que esse uso da internet, você precisa ser um usuário da internet. Né? No nosso caso, a nossa proposta é que a pessoa seja participante. E a gente vai entender com uma pequena história que eu vou contar para levantar a bola para a Graciela lá no final, como é que você participa da mídia social e não se transforma em um usuário. Né? Um outro instrumento desse ecossistema é uma agência de notícia, né? Uma agência de notícias, que a gente trabalha a comunicação solidária. Na verdade, tudo que é postado na mídia social vai para essa agência de notícia, e aí a gente tem esse site. Eu nem coloquei o site aqui, sou meio mané, né? Chama nestante.org. Se acessar nestante.org, já assiste a agência. Nestante, tudo só isso, nestante.org. Né? O outro instrumento se chama TV Nestante, que a Graciela já falou. A gente tem muitas horas, eu ia lembrar daqui quantas horas, muitas horas de programas no YouTube, vale a pena ver. A gente tem programas educativos, tá? Envolvimento das comunidades, debates, e é um instrumento muito engajado. Tá? Você assiste lá, aí você vê, a qualidade não é boa, porque a pessoa está transmitindo direto do quilombo, tal, mas é essa a proposta, é que a gente vá, salte o muro mesmo, vá buscar lá onde a informação está acontecendo, para que as pessoas protagonistas sejam aquelas que realmente comunicam, né? Eu não preciso ter um intermediário para falar dos meus direitos, eu posso falar dos meus direitos diretamente pelo YouTube. E aí tem o Educar Nestante também, né, que é o nossa plataforma mais conhecida, né, e eu queria rapidamente, porque acho que justifica, não justifica, né, mas fecha o quebra-cabeça, né, de toda aquela fala que eu fiz no início, né, falar um pouquinho dessa plataforma, que é uma tecnologia aplicada, de fato, ela tem um resultado, né, hoje mesmo saiu uma matéria no portal da Prefeitura, né, que eles colocam os números, nós somos parceiros da Prefeitura de Teresina, através da SENDEC, e a gente faz os cursos em um espaço chamado Espaço Tech da Prefeitura. E a gente está lá os números, né? Nós realizamos cursos de analista de mídia digital, desenvolvimento de aplicativo, repórter digital, enfim, tem vários cursos. Basicamente, esse desenvolvimento de aplicativos e analista de mídia digital é o nosso carro-chefe, né? E eles colocaram os resultados muito, muito bons, com cerca de 70%, um pouco mais de 70% de inserção no trabalho de geração de renda desses jovens que passam pelo nosso curso, né? Bom, já foi falado, o professor João falou, Graciela também, essa plataforma ela recebeu este ano, 2023, e a gente tem que falar muito esse ano, porque o ano que vem já são outros ganhadores, né? Se a gente não ficar falando agora, não vale mais. A gente ganhou esse prêmio LED, né? E esse aí sou eu, viu? Essa pessoa que está tentando aí ser bem, né, despojada aí, sou eu, acaba feio. Eu tenho a mesma teoria do Ariano Suassuna, eu sigo. Eu acho que as mulheres bonitas sempre escolhem os homens mais feios para casar. Você notaram isso? Porque minha esposa é linda, né? A guarda é linda, Deus. Mas, enfim, não vou falar do teu não, fica meu amigo Marcos não merece. Mas olha que acaba feio. Bom, a gente foi vencedor
na categoria inovação, né? E aí, por isso, faz sentido trazer essa informação para vocês. E o que foi premiado foi justamente a plataforma e a metodologia Educar na Estante, né? Porque quando sai na mídia, como a mídia tem que resumir tudo, parece que foi um aplicativo que foi premiado, né? E não foi. Ele realmente é um processo seletivo muito exigente, né? Eu e você participamos, várias sessões, várias reuniões, e o que foi premiado foi a metodologia que nós desenvolvemos, claro, casado com a plataforma, que é a tecnologia aplicada a esta metodologia, né? Faz essa metodologia ter sentido, né? Então, aí traz justamente o tema dessa conversa, né? Que inovar é utilizar a conexão digital a serviço da conexão humana. Eu acho que para esse seminário, talvez esse seja uma mensagem importante, né? Lidar o tempo todo nesse workshop, lidar o tempo todo nesse workshop com conexões digitais. Mas o pensamento não pode parar aí. Essa conexão digital, ela precisa influenciar, porque não é replicada, né? A conexão humana, a vida humana, o ser humano que tem que estar no centro, né? Em todos os processos, não é a tecnologia que vai resolver. A gente dá um acento muito grande a isso. A tecnologia resolve, mas é o ser humano que constrói e que faz essa tecnologia virar realidade e que consegue resolver os problemas, né? Não existe problema climático. O clima não tem problema. O problema é o ser humano que agride o clima, né? Então, se você for perceber, é o ser humano que está no centro e a gente precisa olhar para isso, né? Bom, indo um pouco mais rápido, porque eu acho que vale a pena a gente entender um pouco o funcionamento do Educar na Estante. Ele é uma metodologia, uma plataforma, né, que foca na formação e inserção no mundo do trabalho, geração de renda para jovens, principalmente jovens rurais e jovens das periferias. Nossos cursos são todos gratuitos, quase todos. A gente agora está precisando vender cursos para poder continuar oferecendo curso gratuito. Já não tem mais o tanto do financiador que tinha, viu, Gretchen? Estou aqui dando uma mensagem diretamente para você, olhe para mim. Porque a gente já precisa ampliar. Olha, a gente abre um curso para 30 vagas, tem 500. A gente abre um curso com 30 vagas, tem 500 inscritos. Qual jovem que não quer aprender a fazer um aplicativo e ganhar dinheiro com esse aplicativo? E esse curso é em parceria com o IFP. Ou seja, a gente não se mete em fazer também porque ele não tem o domínio completo, né? O IFP, ele se doa também para a gente, eu acho isso importantíssimo. Rapidamente, qual é o segredo? O segredo da nossa metodologia é que a gente começa ouvindo. E não é uma coisa que nós inventamos, não. Eu disse para vocês que eu estudei aqui no CCE, né? Foi pedagogia, e o perfume de Paulo Freire nunca saiu de mim, acredita? Ainda hoje eu estou com ele, né? Tem até um livro que a gente lançou, o Instituto Bico lançou o livro Esperançar com Freire, junto com a Universidade de Loughborough, em Londres, com os maiores pesquisadores que a gente conhece sobre Paulo Freire. E os maiores, aqui no Brasil, o Ailton Krenak participou desse livro, o Frei Beto participou desse livro. Porque o que eu vou falar para vocês aqui, e aquela coisa do senso crítico, aprender a perguntar, a gente é Paulo Freire, não veia. Não vamos inventar a roda, né? Então, nossos cursos começam ouvindo. Saber ouvir quem? A comunidade. Então, veja, essa cena que vocês estão vendo aqui na tela é a primeira aula. Na primeira aula, a gente traz pessoas da comunidade para falar para os alunos. O nosso tema gerador é sempre a sustentabilidade do combate às mudanças climáticas. Esse é o tema gerador nosso. Todos os cursos é nisso que a gente foca. Todas as empresas que a gente estimula a criar, o foco é na questão climática. Então, saber ouvir é o ponto de partida. E aí, nesse momento de saber ouvir, os alunos são provocados a criar um projeto de intervenção na comunidade. Olha, vocês vão estudar, mas não é para vocês somente. O aprendizado não é algo individual, solitário e egoísta. Vocês vão aprender junto com a comunidade. Por isso a comunidade está aqui. Então, esse momento é muito rico. Os jovens,
Alguns desistem, que não seria o objetivo, mas pouquíssimos. Você vê que de 120 jovens que participaram dos nossos cursos, nos últimos de junho para cá, dá o quê? Junho, julho, agosto, setembro, 4 meses, outubro, já terminando. De 120 jovens, 107 se formaram. Olha como é pouco a evasão, né? Pequeniníssimo para cursos gratuitos. E veja que hoje em dia, olha, sabe que esse jovem que brota da mídia social? Estou vendo muitos jovens dizendo, do meu filho, da minha filha. Esse jovem que brota da mídia social, hoje, é uma pessoa que não tem menor remorso em cancelar. É por isso que uma pessoa que tem 250 inscritos, a gente tem um pouco mais de 100, sei lá, aqui no auditório, porque não tem esse remorso mais. Eu lembro que eu, jovem, eu tinha um compromisso, tem que ir, né, e tal. Mas hoje é essa pessoa, a gente não precisa jogar pedra nem reclamar. É essa pessoa que a gente tem que lidar, né? Então, saber ouvir é importante. E o passo seguinte, o jovem tem um projeto, aí entra saber falar. Vou abrir um parêntese. Alguém já perguntou na palestra, por que você voltava a saber ouvir, saber falar? A Graciela mesmo disse que foi regressa em 2000. Fala não de escolaridade, né? Porque nós nos chamávamos Instituto com Rádio. E aí a gente fazia cursos de rádio para jovens poderem invadir as rádios e falar dos seus direitos. Gente, foi uma revolução silenciosa que aconteceu no semiárido. Algo assim que a gente até hoje não acredita, né? De tanto jovem que se formou, recebeu um registro profissional e hoje atua nas rádios e consegue falar diretamente dos seus direitos para a população, sem precisar de mediação. Então, saber falar. O que é saber falar? É unir da técnica. O jovem preparou um projeto e o professor não vem com o conteúdo pronto. Ele chega na sala de aula para ajudar o aluno a desenvolver o seu projeto. E com isso, o aluno consegue, tá, administrar o conteúdo que ele precisa para desenvolver aquele projeto e tantos outros que ele precisar. Então, aquela coisa formatada, quadrada, prontinha, que eu vou e te entrego, não funciona, porque aí você está tratando todo mundo igual, né? E não rola. E depois vem saber mobilizar. Saber mobilizar é a aplicação desse produto que foi desenvolvido na sala de aula na comunidade. A gente diz, vai lá, bota em prática. Vamos ver quais são as falhas, né? Quais são os acertos. Por quê? Em seguida, vem saber empreender. A gente, inclusive, eu e a Marcela acrescentamos isso há pouco tempo. Né? Porque o convite que a gente faz no final é o seguinte, vocês fizeram jornada de empreendedor aqui, gente. Vocês viram o problema da comunidade, vocês propuseram um projeto, vocês fizeram um protótipo desse projeto. Que tal a gente virar isso agora para um negócio social? Contribua com a comunidade, que você gere renda e que ao mesmo tempo respeite, contribua com a comunidade e seja uma coisa viável para a comunidade. Tá? Só para vocês terem uma ideia, aí na tela nós temos marcas. Essas empresas foram criadas de junho para cá. Eu só trouxe dados de junho para cá. Todas essas empresas foram criadas como resultados do nosso curso, dessa jornada que os alunos fazem. Né? Cata e engaja, olha, que é tudo ligado à questão de sustentabilidade. Tem essa linda empresa chamada Adopet, os meninos criaram um aplicativo, gente, para facilitar a adoção de pets. É uma coisa maravilhosa, né? Tudo prototipado e pronto para receber investimento e seguir em frente. Colete, que ideia maravilhosa que eles tiveram. Eles tiveram a ideia de fazer parcerias com supermercados e, ao mesmo tempo, fazer parcerias com empresas de coleta de resíduos sólidos e orgânicos. E dependendo da quantidade de resíduos que que aquela casa consegue produzir e administrar adequadamente, tem um desconto no supermercado na hora da compra, né? Então, a ideia está pronta e a gente vai ter dia 24 o Café com Crédito, que a gente junta Banco do Nordeste, Piauí Fomento, Banco do Brasil. A gente vai apresentar essas ideias para ver, olha aí, ó, tem essa coisa aqui, vamos ver se a gente consegue ter, né, um resultado. Já estou aumentado demais, né? Tá, eu começo a falar e tá. Mas só para finalizar para vocês, a nossa plataforma,
ela é eficiente, ela harmoniza basicamente 4 metodologias ativas, né? A sala de aula invertida, acho que o nome já diz tudo, né? A gente inverte, a pessoa tem que estudar antes de chegar na aula. O aprendizado por problema, já expliquei para vocês, né? Tem que ter um problema para resolver. O ensino híbrido, que é entrar na comunidade, então a gente aprende aqui na sala de aula, mas a gente aprende na comunidade. A gente aprende no Zoom, mas a gente aprende na comunidade. Isso é basicamente o ensino híbrido. E a gamificação, que é manter a atenção na aprendizagem, né? Tem professor que reclama, né? Esses meus alunos não têm atenção nenhuma para mim. Eu começo a falar, e eu começo a falar, e eles começam a olhar no celular e tal, o professor fica reclamando, aí eu fico ouvindo a reclamação e pensando, esse mesmo aluno, ele é capaz de passar a noite inteira naquele jogo, né? No computador, dando atenção para o computador. Onde é que está? Então a gente precisa gamificar também nesse sentido, né? De manter a atenção. A plataforma funciona com o que acontece antes da aula, o aluno recebe um vídeo, o vídeo guia o olhar do aluno sobre o material de apoio didático. Nosso material de apoio didático ele é responsivo. Eu vivo dizendo que vai para o inferno, literalmente, aquele inferno que Dante pintou na cabeça da gente, não lembra? Dante pintou um inferno terrível e tal. Vai para o inferno o professor que manda um PDF para não ler no celular, gente, que é absurdo. Não é responsivo, o aluno tem que fazer afins e tal. Então, a gente corrige isso com a nossa plataforma, ela é responsiva, e ele precisa responder um desafio. Tudo isso acontece tanto online quanto offline, essa Graciela também já falou, que é uma coisa também inovadora para alunos que não têm acesso nenhum ou têm pouco acesso à internet. Gente, tudo isso acontece antes da aula. E aí o que acontece? Está vendo escrito antes da aula? Vai mudar, ó, na aula. A aula deixa de ser um momento para repassar conteúdo e passa a ser um momento para discutir conteúdo. Não é uma diferença enorme? Se o aluno já chega com o conteúdo da aula, ele não vai mais precisar ficar ouvindo o professor anotando, anota na lousa o que tem. Ele vai debater esse conteúdo com o professor. Aprofundar esse conteúdo. Quem sabe gerar outros conteúdos. O computador está dando choque. E depois da aula tem a devolutiva, né? Que o professor vai dizer para o aluno sempre dando um comentário. O aluno adora saber como está, né? Como está seu processo. Bom, novamente, inovar é utilizar a conexão digital a serviço da conexão humana. E aí, nosso ecossistema, para eu levantar a bola aqui para a Ciele, eu vou contar rapidinho, em 30 segundos, a história do Salvador Viana, que é morador da comunidade Lagoa da Firmeza. Lagoa da Firmeza, eita, de novo, Fernando. Lagoa da Firmeza é o nome de uma comunidade. Essa comunidade faz parte de um quilombo. O quilombo tem várias comunidades. 119 comunidades faz parte do quilombo Lagoas, e uma dessas comunidades é a comunidade Lagoa da Firmeza. Então, o que acontece? Por que eu digo essa coisa da inovação, né? Que ela precisa ter a conexão digital, serviço da conexão humana? O Salvador fez um curso nosso chamado Repórter Digital em 2020. O Salvador, ele é participante da mídia social distante. E ele publica sobre a comunidade dele. E a comunidade dele está correndo o risco de receber mineração e de um jeito bem predador, né? E ele publica. Está aqui uma publicação dele. Não dá para ver, mas ele botou aqui água... não sei, não dá para ler. O ODS que ele publicou. Mas ele sempre publica um e mais quase todos, né? Graciela tem um porquê disso aí. Essa publicação que ficou relevante, ela virou uma matéria, uma notícia na agência Nestante de comunicação solidária. Essa matéria ainda continuou relevante e virou debate na TV Nestante. Veja que a coisa vai a partir de um post. Olha, Gorete, como seria bom se nosso jornalismo fosse assim, né? A partir de um post, a gente prestou atenção naquele post, virou matéria, a matéria se tornou relevante, virou debate na TV Nestante, no YouTube, trouxe justiça, trouxe todo mundo. E qual é o resultado? A comunidade, ela veio que equilibrou esse debate.
Tá? As mineradoras têm acesso privilegiado aos meios de comunicação, a comunidade não tem. Com isso, a gente deu meio que não equilibrou totalmente, mas a gente deu voz. Né? As pessoas têm onde gritar. Né? E aí, para encerrar, a mesma coisa, que inovação é a conexão digital a serviço da conexão humana. Muito obrigado por jogar aqui a bola para a minha amiga Graciela. Obrigada, José. Nós conseguimos visualizar aqui na fala do José muito claramente 4 ODS, né? Nós temos o 4, que é educação de qualidade, temos o 8, que é trabalho decente, e temos também o 16, que fala sobre justiça, detalhes de justiça eficaz. Então, tem uma meta do ODS 16 que fala sobre a oportunidade de participação de todos, né? Na apresentação da Agenda 2030, a ONU disse que ninguém deveria ser deixado para trás, né? Então, a gente imaginar uma população que não tem acesso ao mundo digital, onde a maior parte das atividades, né, acontece no meio digital, então é uma população que já foi deixada para trás há muito tempo, né, não está conseguindo ser incluída nesse processo. Então, tem essa busca também, né, de que essas comunidades que nós trabalhamos, né, como o Instituto BICOA, elas possam ser inseridas também nesse cenário. Então, como já disse também, né, eu faço parte da coordenação do Instituto BICOA, fui aluna, me interessei pela causa, pelo trabalho, depois fui professora e hoje colaboro na coordenação. E aí, aqui no PRODEMA, no Programa de Desenvolvimento do Meio Ambiente, nós desenvolvemos uma pesquisa que tem um título provisório, que ainda não foi defendida, né? De Juventude Rural do Semiárido e Monitoramento Social da Agenda 2030, mediação do Nestante, que tem a orientação aqui do professor João Batista Lopes e a orientação dos professores Jaqueline Dourado, também do Orlando Berti, que é lá da UES. O Nestante, ele foi feito de forma colaborativa desde a concepção. Então, já teve essa ideia, e essa ideia não surgiu do nada também, ela surgiu a partir de diálogos e de conversas com esses jovens rurais, que sentiam a necessidade de um espaço privilegiado, onde eles pudessem discutir as suas causas, apresentar seus problemas, apresentar as suas soluções, né? E aí surgiu a ideia de fazer essa tecnologia, o Nestante, né, para que os jovens pudessem se apropriar. E aí ela ganha, né, uma função social, porque é onde os jovens podem discutir sobre seus problemas com foco na solução. Então, não é apenas falar sobre problemas, mas de que forma que nós vamos alcançar soluções. Então, lá no Nestante, nós temos publicações das instituições que estão aqui presentes, né, que são instituições sempre que publicam alguma informação voltada para o semiárido, voltada para o meio rural, nós disponibilizamos isso no Nestante. Inicialmente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles não eram as categorias para a publicação do Nestante. Essa adoção dos ODS como categoria foi a partir de 2021, como proposta do nosso trabalho, né, da nossa pesquisa aqui no PRODEMA. E aí eles foram acrescentados aqui no Nestante, que já era uma mídia, uma rede que existia, mas para colaborar com essa pesquisa, né, para que a gente pudesse propor o monitoramento social dos ODS a partir dessa mediação do Nestante. O mundo se volta mais ainda, né, para a questão da Agenda 2030, porque nós estamos bem perto de 2030 e muitas metas estão bem distantes de serem alcançadas. Só para a gente ter ideia, apenas 3 metas da Agenda 2030 no Brasil estão em progresso. Todas as outras hoje estão ou retrocederam nos últimos tempos ou paralisaram de alguma forma, né? Esse é o dado do relatório Luiz, que é do GT Agenda 2030, que é um GT da sociedade civil. Então, para a gente também isso é relevante, porque a sociedade civil tem se mobilizado muito nessa relação com os ODS, né? Implementar a Agenda 2030. Então, temos diversas iniciativas que partem dos cidadãos, né? E aí eu estou revendo esse termo de cidadania, a partir de uma fala do Ailton Krenak, que ele disse que não quer ser da cidadania, ele quer ser da florestania, né? Então, que está mais relacionado com floresta, né? E a gente tinha até falado sobre um novo termo para as pessoas do campo, né, professora Juliana? Vamos chegar a um termo também, assim, nesse estilo da proposta da Ailton Krenak, né, de falar sobre florestania. Então, nós temos um envolvimento muito forte da sociedade civil. E isso é relevante porque tem a cobrança também, né? Eu preciso conhecer, eu preciso entender qual é a minha colaboração para a Agenda 2030, né, para alcançar as ODS, mas eu preciso também entender tudo que está no meu
meu contexto, né? De que forma que eu posso cobrar essa implementação dos ODS, né? Tem uma pesquisa das professoras Pereira e Lopes que fala que a gente tem muita a campanha do desligue a torneira na hora de escovar seus dentes. Mas quantos litros de água as cervejarias gastam para produzir uma cerveja, né? Então, assim, é preciso que a gente também entenda sobre esse contexto, que a gente também perceba de que forma que a nossa ação e atuação tem impacto, mas também que a gente consiga entender esses outros impactos, possa se mobilizar para fazer essas cobranças. E o Nestante, ele vem com essa proposta de ser o meio, né, de fazer essa mediação do monitoramento social dos ODS. O que a gente considera que isso é relevante? Porque você tem o olhar da comunidade sobre aquele tema. Então, não é o governo municipal, por exemplo, nós tivemos uma postagem da Lucimara, lá do território Lagoas, não é a prefeitura dizendo que destinou uma quantidade X de recursos para aquela comunidade, para a saúde, né? Mas é a Lucimara dizer que naquele posto de saúde não tem medicamento, que aquele posto de saúde não tem EPIs. Então, o ODS Saúde e Bem-Estar está completamente comprometido nesse cenário, né? Então, são as populações, são as comunidades realmente dizendo como os ODS estão sendo vivenciados ou não nas suas realidades, né? O monitoramento ele tem um sentido de acompanhamento contínuo por meio de coleta, análise e uso de informações. Isso porque os relatórios oficiais eles são de obrigação dos governos, né? Os governos é que devem fazer esse acompanhamento, esse monitoramento da implementação da Agenda 2030. E o que a gente tem de monitoramento é essa possibilidade de dados que podem apoiar decisões naquele momento específico. Então, o monitoramento ele também oferece dados atualizados numa janela maior. Então, eu tenho uma capacidade de coleta maior de dados, né, de envolvimento de mais pessoas também para essa coleta de dados. Só existe um caso em que uma metodologia em que se utiliza a participação social nos relatórios oficiais, né? Então, há uma necessidade muito grande de que essas informações geradas pela sociedade civil também sejam utilizadas nos relatórios oficiais. Então, nesse cenário, o Nestante ele se apresenta como um sistema paralelo, simples e voluntário, que busca contribuir com informações suplementares e úteis para o contexto dos ODS e suas metas. Isso parte da percepção das pessoas, né? Como o Gessé já disse, no Nestante nós utilizamos o termo participantes e não usuários, porque a gente entende que quando você toma parte, você realmente se envolve, você realmente se entrega, e usuários também não têm um contexto muito saudável, né? Então a gente utiliza a palavra participantes. Então, o que a gente busca é fazer essa mediação da percepção dos ODS nessas comunidades, né, como esses jovens e como essas comunidades estão vivenciando. A pesquisa que nós estamos desenvolvendo agora, o artigo já foi enviado para o professor, nós conseguimos relacionar, a partir das postagens desses jovens, 58 metas dos ODS, né, 58 metas que foram elaboradas pela ONU, que representa 34% das 169 metas. Então, isso quer dizer que, no período de um ano e meio de coleta de dados, esses jovens perceberam que, a partir das postagens, que o que eles estavam produzindo, vivenciando em suas comunidades, tem uma contribuição para as metas dos ODS. Os 70% das marcações dos ODS, nós encontramos metas associadas. Em 30%, especialmente dos ODS 17, 9, a gente não tem muitas metas relacionadas, porque não está muito ligada no contexto deles. Há parcerias até que sim, né, o 17. A questão é que a percepção, de acordo com a entrevista que nós fizemos depois com eles, é que parceria é toda e qualquer ação que envolve um terceiro, né, uma outra pessoa. Então, isso é entendimento de parceria. São comunidades do semiárido, né, que estão em 5 territórios, e essas comunidades elas foram atendidas pelo projeto do semiárido, que o Sr. Guedes acompanhou, né, pelo Estado. Então, tem uma atuação muito forte de Caritas, de outras instituições. Hoje tem a presença muito forte também do grupo da professora Juliana, trabalhando a cultura na região. Tem também a Univasf, que tem uma atuação também muito, muito significativa lá no território Lagoas. Então, eles percebem que tudo isso é parceria. De fato né? Só que quando a gente vai associar com as metas estabelecidas pela ONU, a gente não consegue encontrar uma meta claramente influenciada.
Nas publicações também desses jovens, nós encontramos que eles vão até um pouco além do que a ONU prevê lá nas suas metas, né? Essa é uma publicação do Erenildo foi também nosso aluno. A comunidade do Erenildo, vejam só, quando a gente fala da inclusão de todos e não deixar ninguém para trás. A comunidade do Erenildo tem energia elétrica desde o ano passado. Até o ano passado, a comunidade dele não tinha energia elétrica. Então, a gente tem aí uma afronta a diversos ODS, né? Se a gente fosse fazer a lista aqui, a gente teria essa afronta a diversos ODS. E aí o Erenildo, ele marca que ter chegado a energia na comunidade dele contribui para a saúde e bem-estar. A gente encontrou uma meta lá em saúde e bem-estar que fala sobre saúde mental e combate ao suicídio. Que o Erenildo justifica que, a partir da chegada da energia na casa dele, ele tem acesso à Netflix, ele pode assistir filme, ele tem lazer, ele conversa com a família dele que mora fora, então ele tem esse acesso a lazer que contribui para a saúde mental. E muito interessante, ele também entende que a energia na casa dele, com a energia na casa dele, ele comprou uma geladeira. Com essa geladeira, ele vai poder armazenar alimentos que antes ele não teria condições de armazenar. Com isso, ele diz que está contribuindo para a saúde dele, que não tem previsão das metas. Não tem essa previsão de alimentação preventiva, né? Mas ele conseguiu visualizar isso a partir dessa chegada da energia, né? Então é muito interessante. Tem uma proposta também, e aí é muito forte no território de Alagoas, é a igualdade racial. Na redação da ONU, nós temos poucas referências à questão racial, na redação dos ODS, das metas, né, da ONU. Mas no Brasil aparece mais, a gente tem a questão racial nitidamente em 13 metas, né, que foram redigidas pelo Brasil. E lá no território Alagoas, como o Jacé já falou, é um território riquíssimo, assim, é encantador, né, o professor João? Sou muito suspeita, né, professor, para falar dos meus meninos e das comunidades deles, porque eu realmente acho fantástico. E o Salvador ele faz muitas postagens sobre a questão racial na comunidade. E é muito interessante como ele percebe esse atravessamento da questão racial. Então, como é que eu estou falando de uma inclusão de todos numa Agenda 2030 quando eu não tenho uma abordagem direta da questão da igualdade racial, né? Então, oportunamente, o Brasil apresentou agora, na Assembleia da ONU, a proposta de adotar o 18º ODS, que será de igualdade racial. Então, foi uma feliz iniciativa, né, cabeçada pelo presidente Lula, durante a sua fala na Assembleia, na abertura, que o Brasil vai adotar o 18º ODS, igualdade racial. Faz muito sentido ser pelo Brasil, pela forma como o Brasil tem tratado a questão da igualdade racial, né, tem buscado até mesmo essa redação mais clara ali na redação das metas, né? E aí dando choque aqui, deu um choque também. E aí vale muito a pena ver as postagens do Salvador, da maturidade, do entendimento, da defesa do território, da defesa da identidade, de como isso contribui para a sustentabilidade em todos os níveis. Né? Então, a gente não pode falar de sustentabilidade com gente excluída. Né? A gente tem que falar sobre pessoas participantes em todas as esferas, em todos os sentidos. Uma das vantagens, né, do restante é essa consonância com o que o PNUD apontou sobre territorialização dos ODS. É uma necessidade de que os ODS aconteçam de baixo para cima. Então, a implementação da Agenda 2030 passa pelas comunidades, né, pela contribuição, pela vivência e até mesmo pela adoção da Agenda 2030 a partir dos governos. Que os governos, né, utilizem essa agenda como uma ferramenta de planejamento. A comunidade ela é essencial nesse caminho, e aí meus meninos deram um show quando responderam sobre isso, né, sobre a relevância da comunidade, do quanto elas têm saberes e podem contribuir de forma muito qualitativa para esse debate. Né? E que fica muito claro, as comunidades elas têm conhecimento de suas realidades. Então, isso é desenvolver de baixo para cima, atacar problemas que estão lá, que são visíveis, e que as comunidades podem falar com muita propriedade sobre eles. Uma compreensão também que os meninos têm é de que eles já contribuem para os ODS, para a implementação da Agenda 2030. E aí essa contribuição ela passa pelos modos de vida dessas comunidades, os modos de produção e de consumo. São comunidades muito voltadas para a agricultura familiar, e aí eles conseguem explicar qual é a contribuição econômica, qual é a contribuição social, e qual é a contribuição ambiental, né, da agricultura familiar
para alcançar essa Agenda 2030. Essa é uma postagem da Marta sobre a produção de algodão agroecológico, que tem se fortalecido também ali naquela região e que consegue dar essa contribuição ambiental. Essa fala a professora Juliana vai gostar. O Kina, que é um dos nossos entrevistados... Maravilha. O Kina, ele disse que uma das melhores estratégias que os governos podem adotar para desenvolver sustentavelmente, né, o meio rural, o semiárido, é o investimento na agricultura. Porque é revolucionário o que a atividade consegue proporcionar nesse meio, né? Porque a partir da agricultura, na fala deles, você tem uma preocupação ambiental mais acentuada. Então, eu sei que eu não posso desmatar, eu não posso queimar, eu não posso usar agrotóxico, porque isso vai ter um reflexo muito direto na minha produção de mel orgânico, né? E aí, com isso, eles conseguem também mobilizar os outros. Porque se tem alguém na comunidade que está usando agrotóxico, isso vai ter um problema para a minha produção, né? Então, é uma fala de um dos entrevistados, um jovem que disse isso. Se o governo quiser investir em sustentabilidade, é investir na agricultura. Então, é uma visão realmente muito interessante. Nós temos, como já foi dito pelo professor João aqui, professor Xavier, em outros momentos, a ameaça da mudança climática. Isso é muito dramático no meio rural. Nós temos dados do IPCC que as regiões semiáridas serão as mais impactadas por essa mudança climática. Os nossos jovens já sentem isso. Eles já sentem que as chuvas estão, eu amei essa expressão, as chuvas estão mais estreitas. Isso quer dizer que chove aqui na minha casa e não chove na casa do meu vizinho. Então, é uma irregularidade das chuvas que afeta diretamente a produção agrícola, né, a produção agropecuária, a agricultura, porque foi uma aula também para a de Deus, que se estiver muito quente, as abelhas não vão produzir, vão ficar cansadas. Então, eles também têm esse conhecimento que é deles e que partiu também desses projetos, dessas formações que acontecem lá dentro dessas comunidades. O Nestante ele tem uma proposta diferente do que nós encontramos até agora sobre iniciativas de monitoramento social dos ODS, porque ele trabalha com os 17 ODS. Ele não tem um ODS específico. Nós temos muitas iniciativas voltadas para a questão ambiental, para os ODS que estão mais relacionados com a questão ambiental. Tem uma proposta linda na Amazônia, que é chamada de Monitora, que é uma proposta que envolve as comunidades locais de monitoramento da biodiversidade. E outro dia, esses 2 dias eu vi uma linda também do Rio de Janeiro, e é fantástico, porque as comunidades estão se mobilizando para produzir os seus dados. Então, se ninguém pesquisa, se ninguém está produzindo dados sobre mim, nós já temos comunidades mobilizadas para fazer essa produção de dados. E aí tem um movimento no Rio de Janeiro, quando divulgaram os dados, né, sobre saneamento nas favelas do Rio, as comunidades começaram a contestar os números, porque estava tudo muito, muito lindo, muito maravilhoso, e eles sabiam que não era aquilo, né? Então, eles formaram um grupo, o nome do grupo é Cocosap, que é para chamar a atenção mesmo. A partir disso, eles começaram a trocar informações e perceber que os dados oficiais do governo não estavam de acordo com a vivência deles, né? Porque realmente eles estavam vivenciando ali. Então, para discutir saneamento básico que não chegava na comunidade, mas que era noticiado pelo governo como uma realidade, eles se mobilizaram nesse sentido. Esse povo fala muito, né? O Nestante é alinhado com a ciência cidadã, que tem sido muito forte na União Europeia, está surgindo mais efetivamente aqui no Brasil, em muitas iniciativas sobre a questão ambiental, né, sobre esse monitoramento da questão ambiental. Então, a ciência cidadã ela tem a centralidade nas pessoas, essa geração de dados pelas pessoas, mas tendo como norte ali o embasamento científico, né, dados científicos para se fazer esse monitoramento. Quando essas comunidades elas decidem fazer a sua produção e o seu uso de dados, elas estão, de alguma forma, fazendo uma resistência ao colonialismo de dados. Colonialismo de dados que favorece as big techs e que não tem a violência do outro colonialismo, mas que tem causado muitos prejuízos e muitos impactos nas nossas comunidades, né? O Nestante ele tem um foco nas pessoas, utiliza a comunicação como estratégia para envolver e dar recorrência às causas das comunidades. A gente tem um grande desafio, como a maioria das iniciativas sociais, que é alcançar os tomadores de decisão. É que realmente as pessoas se debrucem sobre esses dados para fazer esse monitoramento social dos ODS, perceber o que tem avançado, perceber o que precisa de mais ação, de mais política pública para avançar.
E temos também um grande desafio, que é o envolvimento das gerações mais jovens. Então, os nossos jovens entrevistados disseram que hoje não conseguem mais mobilizar os mais jovens. Então, nós já temos o envelhecimento do campo, uma série de questões que a gente precisa enfrentar, e tem o não envolvimento dos jovens nas causas sociais, os mais jovens, né? O ex-secretário da ONU disse que a nossa luta pela sustentabilidade global será vencida ou perdida nas cidades. Ele disse isso em 2012, porque as cidades representam o maior número de trade offs dos ODS, mas nós acreditamos também que essa luta ela passa pelo imaginário social sobre a sustentabilidade. Então, a turma da comunicação defende muito a relevância do imaginário social, essa construção de que é preciso que todos se envolvam na questão da sustentabilidade, é preciso que todos se responsabilizem também por isso, né? Então, o Destante é uma tecnologia digital e social que busca dar sua contribuição para um mundo melhor para todos, que tem uma relação direta com o ODS 16. É isso.